Orar para Deus nos abençoar, falar essa noite pela tua palavra, sim, Deus Pai, altíssimo, maravilhoso. Nesse momento, meu Deus, Papai, que aqui, Senhor amado, abençoa nosso irmão, que seus ofertas para a obra aqui, Senhor Jesus querido, e nunca deixe de estar em nome do meu Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa o teu servo, meu Deus, meu Pai, que essas palavras no nosso coração, usa, Pai, da tua mão santa e poderosa, Pai. E assim, meu Deus, nós temos somente a gratidão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Mais uma vez, motivo de alegria poder nos reunir para adorar o nome do Senhor. Não tem nada melhor do que ter esse privilégio. Como foi dito aqui, foi lindo aqui, né? Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. E em muitas nações, essa liberdade que nós temos aqui, eles têm, mas é escondido das autoridades. Porque se a polícia souber que estão reunidos para adorar a Deus, eles são fuzilados. Em muitas nações, muitos países. Amém? Então, que hoje nós possamos usar da liberdade que temos para adorar a Deus. É verdade. Amém? Eu quero trazer algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E para início dessa palavra, dessa mensagem, nós vamos ler um texto bíblico que se encontra no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Os 3 primeiros versículos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, que é inerrante, infalível e eterna, e não pode ser mudada. Não importa o quanto homens tentem criar leis para modificar a palavra de Deus de acordo com a própria vontade, para massagear o ego humano. A palavra de Deus, ela vem para nos confrontar, para nos corrigir, para nos colocar numa linha reta a seguir. Amém? Todos encontraram, né? Diz assim a palavra de Deus, ó. Verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o verso 3: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Amém. A igreja pode se assentar, dando glória ao nome do Senhor Jesus. Ele é digno de toda glória a Deus, de toda glória. Hoje em dia, na maioria das igrejas evangélicas, tem ocorrido de haver bastante movimento. Temos visto em muitas das denominações evangélicas um movimento muito grande. Mas, infelizmente, tem havido muito pouca palavra de Deus. E o movimento sem palavra não produz salvação, não produz libertação e não produz transformação de vida e de caráter. Por quê? O que traz a luz é a palavra. O movimento é bom, porque o movimento quem faz é justamente o Espírito de Deus. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos no verso de número 2 que havia trevas na face do abismo e que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas o movimento do Espírito de Deus, enquanto não houve palavra, não trouxe luz. Por quê? A luz só veio no versículo de número 3. Quando
Disse Deus, quando Deus libera uma palavra, haja luz, aí houve a luz. Então, o que eu entendo com esse texto? Que o movimento, ele é bom, porque ele é o início de uma transformação, é o movimento. Mas a continuação dessa transformação, ela vem por intermédio da palavra. Quando Deus diz, haja luz, aí começa a acontecer toda a criação, começa a ocorrer toda a transformação de um cenário. Olha que a terra ela estava sem forma e vazia. É verdade. Mas havia trevas na face do abismo e havia um movimento do Espírito sobre a face das águas. Quando ocorre a palavra de Deus, começa a haver também a luz. E tudo o que existe hoje começou a existir pelo poder da palavra, que é a verdade, que é o próprio Cristo. Por quê? Lá no Evangelho de João, João diz que no princípio era o Verbo. E o que é verbo? Palavra. Jesus é a própria palavra que se fez carne, que habitou entre nós e que se entregou para pagar pelos nossos pecados. E quando eu entendo isso, por intermédio da palavra que o Espírito de Deus me revela, Aleluia. então essa verdade revelada produz a liberdade. Por isso que aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Porque é o Espírito de Deus que revela a verdade, que liberta. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu quero aqui também ler um outro texto que vai falar a respeito de movimento, em seguida palavra, para que haja uma transformação também de uma situação. No livro do Êxodo, no capítulo, meu Deus, glória a Deus, só um minuto, deixa eu pegar minha anotação. Minha memória, ela é uma bênção na minha vida, porque ela faz eu procurar as coisas, ela paga assim, simplesmente me faz procurar, e procurando eu aprendo mais. Isso também é bom, parece ruim, mas é bom, porque tudo que Deus faz é maravilhoso, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos lá, no livro do Êxodo, capítulo de número 24, eu vou ler os versos 15 e 18. Tem aí, glória a Deus. Olha lá, Êxodo capítulo 24, verso de número 15 diz: subindo Moisés ao monte, o monte Sinai, né? A nuvem cobriu o monte. Põe o próximo, por favor. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. E o 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Pode parar aí. Se nós lermos todo esse texto do Êxodo, nós vamos entender que aqui Deus estava chamando Moisés para subir ao cume do Monte Sinai, porque Deus iria entregar as tábuas de pedra feitas pelo próprio Deus, escritas pelo próprio dedo de Deus, e seria entregue a Moisés. Seriam os 10 mandamentos. Então, havia um movimento muito grande. O monte, ele fumegava, e parecia aos olhos dos filhos de Israel que estava pegando fogo. Havia o som de trovões e terremoto, e era um movimento muito grande. Mas no meio deste movimento muito grande, Deus pega as tábuas de pedra, onde estavam escritos os 10 mandamentos, e as entrega a Moisés. Então, no meio de todo aquele movimento, foi para que Deus entregasse a sua palavra. Que palavra? A palavra da lei. A lei que iria dar uma diretriz, uma direção para que o povo de Israel pudesse se aproximar mais de Deus, ter maior intimidade com Deus.
Então primeiro ocorre um movimento. Por que Deus primeiro faz um movimento? Para atrair atenção. É verdade. Ele primeiro atrai a nossa atenção. E quando nós prestamos atenção então naquele movimento, aí Deus vem com a sua palavra para transformar a nossa situação. Então o povo que era escravo Sim, nosso Deus. já não é mais escravo. É um povo que se torna livre. Por quê? Porque foram atraídos por um movimento de Deus e em seguida foram mantidos pela palavra de Deus e direcionados por essa palavra. Agora nós vamos ler um terceiro texto, lá no livro de Atos, no capítulo de número 2, vamos ler do 1 até o 4. Atos, capítulo 2, verso 1. Amém? Diz assim, ó: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente, em concordância, no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Veio um barulho, não veio vento, veio um barulho, como o barulho de um vento forte. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Até então, até esse versículo está vendo só o movimento. Houve um barulho, Glória. houve uma visão de línguas como que de fogo, como que chamas de fogo, queimando sobre a cabeça de cada um dos que estavam ali reunidos, buscando, orando, pedindo a Deus que derramasse da sua presença. Amém? Próximo versículo, por favor. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Aí começa a palavra, ó. Noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Somente até aí. Então, assim que eles começam a ser cheios do Espírito Santo naquele movimento, eles começam a falar. Neste caso, foi distribuído para cada um ali o dom de diversidade de línguas, que não é o dom de línguas estranhas, é diferente, tá? O dom de diversidade de línguas é o que? De falar outros idiomas. Ali em Jerusalém, estava muita gente de várias partes do mundo. Pessoas que falavam em vários idiomas diferentes. E era necessário que eles ouvissem o Evangelho de uma forma que eles compreendessem. Então o Espírito Santo de Deus usa aqueles 120 discípulos que permaneceram em Jerusalém, obedecendo ao mandamento do Senhor Jesus Cristo, deu quando se ascendeu ao céu. Jesus falou: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. 120 ficou, o resto tudo se debandou, desistiu no meio do caminho. A Bíblia diz que havia mais de 500 quando viram eles subindo. Mesmo tendo visto eles subindo e ouvindo uma ordem direta: fica aqui em Jerusalém, a maioria se afastou do mandamento. Nós vemos muito isso dentro das igrejas. Quando você dá uma palavra de correção, uma palavra um pouco mais dura, mas não gostei do que o pastor falou para mim, vou sair da igreja. Sai, o problema é teu. Jesus conta com quem quer ficar, com quem quer permanecer. Jesus conta com quem está disposto a se entregar a Ele e a sacrificar muitas vezes o seu eu. Você tem que sacrificar o seu eu todos os dias. Se você não negar a si mesmo, você não está apto para seguir Jesus. Por quê? Ele disse: aquele que quiser vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Segunda coisa, tome a sua cruz e vem. Se você não está apto a negar a si mesmo, você já não vai nem conseguir tomar a cruz. Então, para seguir a Cristo, primeiro você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e perseverar na obediência. Seguiu e perseverou. Dado o dia do Pentecostes, houve um movimento, foram cheios do Espírito e começaram a
falar, liberar uma palavra. Qual palavra? O Evangelho. E quando isso começa a acontecer, pessoas que estavam de fora e não entendiam o que estava acontecendo, alguns começaram até a zombar. Olha, esse povo aí está bêbado. Quer ver? Vamos lá, por favor, coloca aí, Cassiano. Quase que eu te chamo de Maria. Desculpa, filho. É o costume. Normalmente a Maria que está no som, hoje o Cassiano. Ô, meu irmão. Coloca aí, ainda no livro de Atos, o capítulo 2, o verso de número 37. Nós vamos ler até o 41. Verso 37, olha só, diz assim, ó. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamou. Então, Deus, Ele chama a muitos, como a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque quem que Deus escolhe? Sabendo que Deus não faz acepção de pessoas, Deus escolhe aquele que decide perseverar. Aquele que decide e não vai desanimar no meio do caminho. Aí Deus, uma vez que chamou, também nos escolhe. Fala, não, esse aqui, ele decidiu perseverar. A gente tem exemplo de Josué e Caleb, que no meio de mais de 600 mil homens saíram do Egito. Só 2 entrou na terra da promessa, porque só 2 perseverou e seguiu o Senhor. O resto caiu ponto pelo deserto. Por quê? Porque duvidaram de Deus. Quando viram a dificuldade, entraram em desespero. Não, a terra está cheia de gigantes. Ai, a cidade é murada. Não. O povo viu o mar se abrir e passou pelo meio do mar. Gente, quando você pensar em desanimar, olha o que Deus já fez na tua vida. Na tua, não é testemunho dos outros, não. Olha na tua vida. Quantos livramentos, quantas situações você passou que você sabe que não tinha jeito, não tinha saída, mas Deus foi lá e deu um jeito na tua vida. Quando você pensar em desistir, lembra de onde Deus te tirou. E até aqui Ele te sustentou. Você acha que Ele te sustentou até aqui para parar no meio do caminho? É como foi cantado aqui pelas amigas de Deus: quem começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Você tem que crer nisso e confiar nele. Porque o que confia no Senhor, não se abala, permanece vazio, porque Ele confia. Temos um outro exemplo, quer ver? Quando Geazi, e Eliseu, eles estão numa torre, dormindo. Geazi acorda de madrugada e o exército sírio havia cercado tudo para matar Eliseu. Geazi acorda de madrugada, ele vê tudo cercado, ele entra em desespero, ele entra em pânico. Senhor, acorda, estamos perdidos, não tem saída. Aí Eliseu olha, está tranquilo, mais são os que estão conosco do que o que está com eles. Como assim, Eliseu, você está doido? Senhor, abre o olho dele para que ele possa ver. Aí ele vê carruagem de fogo, cavalo de fogo, e um exército muito maior que Deus já tinha enviado. Gente, muitas vezes a gente entra em desespero por não estar vendo. Você não tem que viver por vista, você tem que viver por fé. E a fé é a certeza de algo que você não vê. Você tem que crer que o Senhor Jesus, Ele prometeu: eu estarei convosco todos os dias. Quando? Até quando? Até a consumação do século. Quando é a consumação do século? Quando Ele voltar, rompendo esse céu para buscar a sua noiva, que somos nós, a igreja. Então, igreja, esteja confiando no Senhor. Ah, mas e se eu morrer? Se eu morrer, eu lucro. Viver é Cristo. Não temas tudo que haveis de passar. Por quê?
por aflição. Eu sinto muito. Se você não quer passar por aflição, você tem que sair do mundo. É verdade. No mundo é aflição. Só para a igreja? Não é só para a igreja. A aflição é para todo mundo. A diferença é que a igreja, depois da aflição, vai para a glória. Vai entrar para o gozo do seu Senhor, para o descanso eterno do nosso Deus. Temos uma promessa para nós, que do nosso olho vai ser enxugado toda lágrima. E lá não haverá dor, não haverá morte, não haverá luto, não haverá escuridão. Não precisaremos mais do sol, porque a própria luz de Deus é que vai nos iluminar. Que luz é essa? A luz que é dita no verso de número 3 que nós lemos lá em Gênesis. Que aquela luz não é a luz do sol. O sol só foi criado dias depois. Eu não me recordo agora exatamente em qual dia o sol foi criado, mas se não me engano foi no 5º dia. E a primeira coisa que Deus falou, haja luz. E não é a luz do sol. É a luz da glória de Deus que chega até a terra, porque a terra estava em trevas, sem forma e vazia. Então a primeira coisa que Deus faz é com que a sua luz chegue. E quando é que essa luz chegou? Quando chega a palavra. Quando luz para os meus pés, aleluia, lâmpada para o meu caminho, é a tua palavra. Aleluia. O movimento é ótimo, gente. Eu sou pentecostal, eu sou do manto, eu entro nos mistérios, a igreja sabe, vocês veem, eu grito, eu pulo, eu dou glória a Deus mesmo. Eu dou lugar e espaço ao Espírito Santo, porque eu sei de onde ele me tirou. Eu sou grato por tudo que ele tem feito na minha vida. Então eu não tenho vergonha de glorificar Deus, de erguer a minha voz em exaltação a Ele. Às vezes indo para o trabalho, eu vou ouvindo louvor e eu entro numa. Uma vez até eu fechei os olhos e caí da bicicleta. Aconteceu! Ué, mas aí foi Espírito meu, culpa foi de Deus? Não, culpa minha, eu que não mexi. Mas vamos lá, já aconteceu. Hoje eu estou mais cuidado. Hoje eu estou com um pouco mais de cuidado. Mas o que acontece? Muitas vezes eu vou pedalando, eu vou louvando a Deus e começo a sentir a presença de Deus, e começo a falar em Deus. Eu olho para pessoas à minha volta, começo a olhar e falo, esse aí é doido, eu sou louco por Jesus, eu sei que Ele me tirou. Eu não tenho vergonha de adorar o meu Deus em todo lugar onde eu vou. Não para mostrar para os outros, mas porque eu amo adorar a Deus, eu adoro adorar a Deus. Eu sou adorador, Deus tem em mim um adorador. Então eu adoro a Deus por meio da palavra e adoro a Deus por meio de louvores. Mas eu adoro a Deus principalmente através da minha vida em santificação constante, fugindo da aparência do mal e lutando para não pecar. E quando eu peco, porque eu sou falho, eu também não tenho vergonha de, se necessário, eu posso chegar aos meus pastores e falar, pastor, eu cometi tal e tal transgressão, já confessei a Deus e agora eu estou confessando aos homens. Por quê? Porque o que confessa e deixa alcança misericórdia. E a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Então, se eu não confessar o meu pecado e o abandonar, eu não vou alcançar misericórdia. Logo, se eu não alcanço misericórdia, eu serei consumido. Vocês estão entendendo, igreja? Glória a Deus. Então, o movimento, ele é bom, ele é ótimo. Mas todo movimento de Deus tem que ter palavra. Depois desse movimento do Pentecostes, o apóstolo Pedro, indignado com o que alguns estavam dizendo, está todo mundo bêbado, está tudo cheio de vinho, 9 horas da manhã já está tudo bêbado. Ele, cheio do Espírito Santo, então com ousadia, aquele homem que teve medo na crucificação e negou a Cristo 3 vezes por medo de morrer, então ele já não tinha mais medo, porque ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo deu a ele uma coragem para se levantar e dizer, varões, eles não estão cheios de vinho não, o que está acontecendo aqui é que eles estão sendo cheios de Deus. Deus está derramando o Espírito dele. E Pedro começa a fazer uma pregação e começa a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E em uma pregação, 3.000 almas
se batizaram, se renderam a Jesus. Por quê? Porque além do movimento, houve palavra, houve a pregação. Então, viram o movimento, ouviram a palavra e se entregaram a Deus. O terceiro passo é a entrega. Só o movimento e a palavra é bom, mas tem que haver a entrega. Se você viu o movimento, ouviu a palavra, mas não se render a ele, não se entregar, não adianta. 3.000 se entregou, se rendeu, reconheceu Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador e começou a buscar obedecer, a buscar a presença de Deus. Assumiram uma aliança com Deus. Glória a Deus. É errado, de uma certa forma. Muitas vezes a gente diz: quem aqui quer aceitar Jesus? Não é isso? E quase ninguém levanta a mão, né? Não é isso? Na maioria das vezes, aqueles que não aceitaram ainda resistem à voz de Deus. Quando você resiste a Deus, você está se sujeitando a Satanás. Sabe por quê? Porque só existem dois senhores. Ou você se dedica a um e aborrece o outro, ou você segue o outro e aborrece o primeiro. É impossível servir a dois senhores. Ou você serve a Cristo, ou você serve a Satanás. Não tem meio termo. Não existe mais ou menos. Quando você não se rende a Jesus, não se entrega a Cristo, você já está se entregando ao diabo. Aí tem muita gente que pensa que viver no pecado e fazer o que quer é liberdade. E eu vi um vídeo muito maravilhoso, onde um pastor estava dizendo algo a respeito dessa liberdade, né? Onde uma pessoa chegou até ele e falou assim: ah, mas vocês crentes, vocês são escravos, vocês não podem fazer nada, vocês não podem beber, vocês não podem fumar, vocês não podem sair para dançar, vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo. A pessoa falou: não, você está errado, nós podemos. E é verdade, nós podemos. Eu posso fazer tudo o que eu quiser. Ué, se eu quiser sair daqui agora, ir lá na biqueira, buscar droga e usar, quem que me impede? Nada me impede. Se eu quiser, eu posso ir. Eu tenho a liberdade para fazer isso. Mas por que eu não vou? Porque eu não quero. Aí, se me der vontade, eu nego a minha vontade. E opto pela minha escolha. Eu escolhi seguir a Cristo. Quando eu escolho seguir a Cristo, eu escolho não ser mais escravo da minha vontade. Aí se eu uma pessoa que é viciada, por exemplo, no cigarro, fica uma semana sem fumar? Eu não consigo. Por quê? Escravo do vício. Você é escravo do vício. É escravo do cigarro. Quanto dinheiro você tem queimado? Sem falar na tua saúde, que tem se esvaído por causa do cigarro. E da bebida? A mesma coisa. Eu não preciso beber para ficar alegre. Alegria é dom do Espírito Santo. A verdadeira alegria é um dom do Espírito Santo. Lê lá em Gálatas 5. Você vai ver que a alegria é do Espírito Santo. Se você viver em santidade, você vai ter uma alegria que é inexplicável. E ela é constante. Ela não vai te trazer um vazio depois. Aí tem gente: ah não, eu bebo um pouquinho para ficar alegre. Depois que passa o efeito da bebida, você fica de ressaca, com dor de cabeça, põe o fígado para fora. Você está se destruindo. Você acha que isso aí é alegria? Que alegria é essa? Meus irmãos, o movimento que vem de Deus é um movimento que transforma a tua vida, que te levanta e que produz em você fruto de salvação. Esse fruto, quem produz é o Espírito Santo. Sem santidade, você não pode se aproximar de Deus. Santidade não é ser perfeito. Santificação, viver em santificação não é ser perfeito, mas é se esforçar
de todas as maneiras possíveis para não pecar. Numa das epístolas de João, eu já vou encerrar, só esse aqui para encerrar, tá? Se eu não me engano, é em 1 João, deixa eu ter certeza aqui. Versículo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, papai. Ó, vamos lá. Primeira epístola de João, 1 João, capítulo 3, verso de número 3. Olha só. 1 João 3,3. Diz assim: qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Para que Cristo foi para a cruz? Para nos livrar do pecado. Se eu escolho viver pecando, logo eu estou negando a Cristo. Eu quero deixar o vício e não consigo. Ore, jejue, busque e você vai vencer. Porque em Cristo nós somos mais vencedores. Eu fui dependente de crack mais do que 10 anos. Eu vivi mais de 10 anos dependendo do crack. É uma das drogas mais destruidoras que tem. Ela destrói a tua dignidade. Chega uma época que você já não tem mais nem vergonha de fazer nada por causa da droga. Você está tão fissurado na droga, você anda todo sujo, você não se importa mais com nada, com aparência, com família, com nada, com bens. Tudo que você tem vira fumaça. É isso que o crack faz. Mas não é só o crack, tem pessoas que chegam a uma situação deplorável também, somente usando álcool. Ou somente outro tipo de substância qualquer. Outros. Quanta gente tem se matado aí por causa de jogo? Eu tenho visto aí pessoas que tiraram a própria vida porque perderam tudo no jogo do tigrinho, no jogo do não sei o quê. Meus irmãos, Jesus morreu na cruz para nos libertar do pecado. Se nós verdadeiramente buscamos a presença de Deus, Ele entra e quebra os pinos do inferno. Aí nós somos livres. É por isso que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. O Espírito de Deus, ele entra em você, ele faz morada em você, e aí ele vai te dar domínio próprio, ele vai te dar a mansidão. Isso é fruto do Espírito, não é eu. Eu não produzo nada, eu não produzo fruto do Espírito. O fruto que eu tenho que produzir é fruto de arrependimento. Eu tenho que decidir me arrepender do meu pecado e lutar contra. Eu vou me esforçar para isso. Quando eu falhar, aí eu vou clamar a Deus, que segundo a tua graça e misericórdia vai me sustentar. É por isso que é pela graça que nós somos salvos. Porque se fosse pela nossa força, a gente nem teria sido escravo. Aí não precisava de Salvador, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Vocês estão entendendo, querido? Mas o que eu quero dizer é que não se envolva tanto só no movimento. E não fique só ouvindo a palavra. Pratique a palavra. É verdade. Por quê? Vai produzir salvação. Transformação e salvação. Esse é o objetivo do Evangelho. É te transformar. Quando Jesus liberou uma palavra para Lázaro no túmulo, Lázaro se tornou um ex de filho. Ele só falou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro se tornou um ex de filho. Jesus, ele nos torna, por intermédio da sua palavra, em ex-prostituta,
prostitutas, ex-usuários de droga, ex-traficantes. Aí é como um irmão me disse ontem: ah, mas o meu passado, será que Deus realmente perdoou? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não vos lembrei das coisas passadas, eis que se fez nova todas as coisas. Jesus quer que você viva em novidade de vida. Essa é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu espero que essa palavra, aonde ela alcançar, ela produza a vida que o Senhor deseja. Porque Ele diz que do interior de cada um, fluiria rios de água viva. Esse rio de água viva é o próprio Espírito Santo, que Ele passa a jorrar e a transbordar em nós, aonde nós passamos. Ele transborda e enche a vida daqueles que estão à nossa volta. O movimento, ele é bom, porque ele atrai. A palavra transforma. Mas é necessário que haja o terceiro passo, a entrega. Você precisa se render a Deus. Todos nós precisamos nos render a Deus. A Bíblia diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Não está falando só do ímpio que aceita Cristo, não. Ela está falando por um pecador que se arrepende. Nós todos somos pecadores e necessitamos nos arrepender todos os dias. Eu me arrependo de verdade todos os dias. Eu peço perdão a Deus por tudo que eu já fiz de ruim. E peço a ajuda de Deus para me guiar no caminho dele reto de justiça. Porque sem Ele nós nada podemos fazer. Amém, igreja? Então, não fique só no movimento e não seja só ouvinte da palavra. Absorva a palavra, se rende a Ele e viva o plano de Deus. Porque o que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. E Ele vai fazer muito mais além daquilo que você pensa, pede ou espera. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade de contar com você. Amém.